A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus. Aqui em Brusque está chovendo, está frio, amém, meus irmãos? Amém? Glórias a Deus, né? Frio é bom para comer sopa e dormir, né, meus irmãos? É muito bom, né? Feliz é aquele que não precisa trabalhar, né? Porque é ruim trabalhar com frio, né, meus irmãos? Não é fácil, né? Meu Deus do céu. Mas Deus dá forças, né? Deus, ele sempre dá forças. Quem levanta cedo, quem vai trabalhar, ganhar o seu pão de cada dia, Deus dá forças. Deus dá força, dá sabedoria, dá saúde. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a palavra de hoje, né? Deus, eu estava em oração, estava meditando, né? E Deus estava falando comigo que muitas pessoas estão perdendo bênçãos, perdendo, né, o caminho de Deus. Por quê? Porque estão olhando para os problemas. Tem pessoas que estão perdendo a fé, perdendo a esperança, né? Por quê? Porque está tirando os olhos do Pai. Satanás, ele está usando muitas coisas para distrair os cristãos, para tirar os olhos do cristão de Jesus, porque é ele que é o caminho, ele que é a nossa fortaleza. E Satanás está usando o quê? Ferramentas para tirar a atenção, né? Satanás, ele está usando as artimanhas dele para tirar a atenção do cristão, de Jesus Cristo. Por isso que tem muita gente aí, ó, muitas pessoas com bênçãos paralisadas que já era para acontecer, já era, meu irmão. Tem pessoas que já era para estar com a bênção em suas mãos, que já era para estar com a cura formalizada, mas infelizmente está caindo nas distrações que Satanás está colocando na sua frente. Meus irmãos, nós temos que fitar os nossos olhos em Cristo, porque Ele está na nossa frente. Ele está lá nos esperando chegar, né? E nós, se nós distrair, nós vamos acabar pegando o caminho errado, nós vamos acabar fazendo coisas que não é para nós fazer, tomando decisões erradas. Por quê? Nós tiramos os olhos de Cristo. O cristão, como diz a palavra, né, como diz Jesus, né, na palavra dele, vigiai e orai. Amém? Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que é vigiar? É não tirar os olhos de Cristo. É não tirar os olhos dos caminhos da salvação, dos caminhos que vai trazer alegria, paz para a nossa vida. Nós não podemos deixar a distração, amém, entrar na nossa vida, na nossa casa, né? Tem pessoas que estão distraídas, né, no computador, no celular. Tem pessoas que estão distraídas com televisão, com filmes, com joguinhos, né? É proibido? É pecado, meu irmão? Não é pecado, não. E desde a hora que você sabe usá-lo, desde a hora que você tira da sua vida ali, tira um tempo para Deus, não é pecado. Amém, meus irmãos? Você pode assistir filme, mas há tempo para todas as coisas. E tem pessoas que estão ficando distraídas, estão parando de orar, estão parando de buscar. É como eu disse agora, estão tirando os olhos de Cristo. E a artimanha de Satanás não é chegar de uma vez, é de pouquinho. Tirar sua atenção de Cristo é de pouquinho, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã,
quando você menos esperar, quando você for abrir seus olhos, você já está no mundo novamente, errando, pecando, traindo a Jesus, porque ninguém trai a ninguém, né? Nós vamos fazer coisa errada, nós vamos trair Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então nós fazer coisa errada aí, buscar outra mulher e nós ser casados, nós estamos traindo a nossa esposa, não, nós estamos traindo a Cristo. Amém? É a mesma coisa da mulher, buscar outro homem fora do casamento, está traindo a Cristo. Não é o homem que está sendo traído. Amém? É a mesma coisa. Ah, a mulher quer enganar o homem dentro de casa. Não está enganando o homem, está enganando a si próprio e a Cristo. É a mesma coisa do homem. Ah, vou enganar a minha mulher. Não está enganando sua mulher, você está enganando a Cristo e a você mesmo, porque ninguém engana ninguém nessa terra, Deus está vendo tudo. Amém, meus irmãos? Mas voltando para a palavra, tem pessoas que estão se distraindo e cada dia mais está se afastando da palavra, está se afastando do caminho certo, que é Jesus Cristo. Isso é um alerta, né? Isso aqui é um alerta para os cristãos que estão distraídos. Tem pessoas que levantava, já louvava, né, a Deus, escutava hino até lá para, né, meio-dia, ouvindo hino, fazendo as coisas dentro de casa. Hoje já não faz mais. Hoje já levanta no filme, já levanta no jogo. Então é assim. Tem pessoas que estão se distraindo, dando lado para erro e esquecendo de Deus. E Satanás ele está chegando devagarzinho, tirando o cristão da presença do Pai. Meus irmãos, eu estava vendo um culto online, amém? Onde o pastor, ele estava pregando para meia dúzia de pessoas. A igreja estava cheia. Mas ele estava pregando para 6, 7 pessoas, 8 pessoas no máximo, que estava sem celular. Porque do resto, era tudo cabeça abaixo. O pastor falando lá na frente a palavra de Deus e as pessoas tudo no celular, trocando mensagem na hora do culto. Então, quer dizer, isso já é o agir do mal, tirando a atenção sobre a palavra. Aí chega no final do culto, você vai perguntar para aquela pessoa o que ela achou da palavra. Não, foi boa, ótimo, mas ela não entendeu nada, porque a atenção estava no celular. Eu estava observando, meus irmãos, não é criticando, amém? Cada um faz da sua vida o que quer, amém, meus irmãos? Mas eu, como servo do Senhor, o que ele manda eu tenho que fazer, então eu estou em obediência, alertando, né, os irmãos que quer ganhar a salvação, que quer receber bênçãos nessa terra, que quer ter paz nessa terra em meio às guerras, né? Porque só Deus pode nos dar paz em meio às guerras. Só Deus pode mudar a nossa vida em meio a essa tribulação que está o mundo. Só Deus, meu irmão. Amém? Só Deus pode mudar a vida do ser humano nessa terra. Amém, meus irmãos? Então, Deus está alertando pessoas, né? Celular é do diabo? Não. Celular é de Deus. Foi Deus que permitiu a invenção do celular. Celular é uma benção para todos aqueles que sabem usar, para o bem. Celular é uma benção, a internet é uma benção. Televisão é uma benção de Deus, mas para aqueles que sabem usar, né? Ah, se divertir ali meia horinha, não é pecado, meu irmão. Amém? O que você não pode é passar 5, 6 horas intertido numa coisa e esquecer da palavra, esquecer de Deus. Tem pessoas que chega cansado do trabalho, né, meus irmãos? Vai tomar um banho, em vez de orar, vai assistir filme.
né? É pecado assistir filme? É errado? Não, meu irmão, não é errado. Mas você tem que tirar um tempo para Deus. Primeiro a Deus. Comece a colocar primeiro a Deus na sua vida, depois as demais coisas. Depois os afazeres. E tem pessoas que estão trocando, estão esquecendo. Por quê? Chega cansado do trabalho, vai jantar, outras vão fazer comida ainda, né? E vai assistir novela, coisa, daí começa a dar sono, vai dormir. Esquece de orar, esquece de agradecer o seu dia. Amém? E isso você vai se afastando de Deus. Porque a fé, meu irmão, é pelo ouvir. E se você deixar de ouvir, deixar de meditar a palavra, você vai esfriar a sua fé. Você vai começar a esfriar a sua esperança. Vai acabar com sua perseverança nos caminhos de Deus. Quando menos você esperar, você está no mundo, pecando, errando e encaminhando, né, para uma morte eterna. Amém? Espiritualmente falando. Amém, meus irmãos? Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele quer que você continue andando sobre as águas, mas você não pode se distrair com a tempestade, porque a palavra de Deus vai falar sobre a passagem de Pedro, que ele pediu para andar sobre as águas e ter lá com Jesus. Mas no meio do caminho, ele estava andando enquanto estava com os olhos em Jesus. Quando Pedro começou a olhar para os lados, ele teve medo. E é pessoas que estão aqui sendo distraídas. Tem pessoas que, em vez de crer em Deus, na palavra de Deus, porque quem mandou Pedro vir foi Jesus. E se Jesus, se Deus falou uma palavra para você, que você pode ir, vai firme, não temas, você pode ir, meu irmão. Não precisa você ficar olhando para os lados, para trás. Você tem que ir, porque quem te deu ordem foi Deus. Quem te deu ordem para seguir em frente foi Jesus. Amém? Você não tem que ficar olhando para os lados. Meus irmãos, Deus coloca nós numa tempestade, não é para nós ficar olhando a tempestade. É para nós aprender a ficar com os olhos e a confiança e a fé nele. Você está entendendo o que Deus está te dizendo? Que não, Deus não deu esse problema na sua vida para você ficar olhando o problema, mas sim para você fitar os seus olhos nele, para você crer, aumentar a sua fé nele. Amém, meus irmãos? Para de ficar olhando dos lados. Essa palavra tem endereço certo. Amém? E Deus avisa por quê, meu irmão? Porque Deus, ele quer salvar a todos, mas nem todos dão ouvido à palavra. Tem pessoas que estão no caminho de Deus, achando que estão fazendo a coisa certa, mas não estão. Estão fazendo tudo errado. Amém. Tem pessoas que se batizou, mas a velha mulher, o velho homem ainda mora dentro deles. Eles não nasceu de novo. Não, porque mora a arrogância, mora a ignorância, mora a velha mulher, o velho homem. Amém, meus irmãos? E acha que está fazendo a coisa mais certa. E não. Amém, meus irmãos? Então preste atenção, amém, porque Deus, ele quer te salvar, ele quer salvar a sua família, Deus quer te abençoar nessa terra, mas você não pode ficar se distraindo, você não pode olhar para o seu problema, você tem que olhar para Cristo, porque ele é o caminho. Ele é o caminho que pode mudar a sua vida, tanto financeira, espiritualmente falando, como na vida a dois, amém? Na vida do casal, na vida da família, amém, meus irmãos? Tanto na saúde, Deus é o caminho, amém, meus irmãos? Meus irmãos, não tira os olhos de Deus, da palavra do Senhor.
Não tire, não vamos ser como Pedro, se distrair olhando para os lados. Ele teve medo da tempestade, do vento, das ondas, e começou a submergir, como está aqui, né, em Mateus capítulo 14, amém? Versículo 28 em diante, se eu não me engano, eu li essa palavra, né, esses dias num vídeo, pois Deus mandou eu dizer novamente, porque tem pessoas que estão distraídas, se sendo distraída por Satanás, tem pessoas que estão olhando em sua volta e está tendo medo, está perdendo a fé porque está olhando a situação e não para Deus, porque Deus é o caminho. Nós não podemos tirar os olhos de Cristo. Nós não podemos deixar um minuto de pensar em Cristo, de falar com Cristo. O verdadeiro cristão, meu irmão, ele levanta, agradece a Deus, ora, amém, em agradecimento, porque levantou da cama, porque é mais um dia que Deus permitiu nós aqui nessa terra. Amém, meus irmãos? Chega de tarde, a primeira coisa que vai fazer é tomar um banho, orar a Deus, clamar ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Vai ler um trechinho da Bíblia, para quê? Para não ficar comendo palavras erradas, porque o que tem de gente, meu irmão, usando a palavra de Deus para enganar muitos, olha, só Jesus na causa, viu? Só Jesus na causa, né? E vão pagar alto preço, né? Porque ninguém brinca com as coisas de Deus, amém? Amém, meus irmãos? Olha lá, Mateus 14, 28. Respondeu-lhe Pedro, disse, se é tu, Senhor, manda eu ir contigo por sobre as águas. Quer uma coragem maior do que a de Pedro? Né? Quer uma coragem maior do que a de Pedro? Né? Ele foi ousado, né? Na presença de Deus, meu irmão. Eu tiro o chapéu para esse Pedro. Amém? E ele disse, vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele andou, meu irmão. Ele colocou os seus pés por cima das águas e andou e foi ter com Jesus. Por que ele andou e foi ter com Jesus? Porque ele estava com os olhos em Jesus. A fé dele estava alta, ele estava crendo. Amém, meus irmãos? Mas quando, olha a palavra lá embaixo, no número 30, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Né, meus irmãos? Quantas pessoas Deus coloca no vento, coloca na tempestade, né, para a pessoa ter fé, né, e esperar pelo Senhor, crer em Deus. Aí o vento começa a apertar um pouco, a pessoa tira os olhos de Cristo, começa a olhar os problemas, começa a olhar as dívidas, começa a olhar que não está chegando providência nenhuma, e Deus falou que você vai vencer. E Deus falou que você vai andar sobre as águas. Mas você está olhando os problemas. Você está tirando os olhos de Jesus. E você está temendo. Você está com medo. Mas Deus me traz aqui para dizer para você que ele está com as mãos estendidas sobre a sua casa, sobre a sua vida. Não é para você temer, porque você não vai afundar. Você não vai ser envergonhado na presença do Pai. Basta você permanecer. Basta você tirar os olhos dos problemas e colocar os seus olhos em Cristo Jesus. Coloque a sua fé em Deus. Confia na palavra que Ele te disse. Ele falou para você que você vai vencer? Ele não falou para você que vai mudar a sua vida? Ele não falou para você que vai te curar?
Então coloque a sua confiança na palavra. Coloque os seus olhos fitos em Deus, porque Ele já está com tudo preparado para fazer na sua vida. Mas você tem que parar. Parar de olhar em sua volta. Amém, meus irmãos? Deus, Ele não colocou problema na sua vida, vento, tempestade, para você ficar olhando para ela. Ele está te moldando para você colocar os olhos fitos em Deus e não olhar para os problemas. Amém, meus irmãos? Pare de olhar os seus problemas. Coloque os seus pensamentos em Deus. Deus falou para mim que vai mudar a minha situação financeira. Eu creio, eu recebo e eu tomo posse. E ponto. Não vou se preocupar mais. É difícil para o ser humano. Principalmente para nós que gosta de andar em dias com as contas. É difícil. Mas creia em Deus, porque você vai ver o de repente dele na sua vida. Amém? Eu estou falando para pessoas aqui que estão endividados, que estão com medo já. Mas Deus está falando aqui que vai acontecer um de repente na sua vida. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Você precisa acreditar, meu irmão, no Deus que você serve. Amém? Lá no 31. E prontamente, Jesus estava prontamente, né? Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Amém, meus irmãos? Duvidar, ter medo, amém? Afunda. Se você duvidar, você vai afundar. Se você tem medo, você vai afundar. Porque o cristão não tem que ter medo. Não tem que temer, ele tem que ter fé. Meus irmãos, eu já passei por problemas, amém? E ainda passo ainda, amém? Por problemas financeiros, problemas na saúde, problemas na família, problema com os filhos, com as filhas. E quando veio tudo de uma vez só, meu irmão. Pense bem. Quando a tempestade veio trazendo tudo. Furacão, terremoto e tudo na minha vida, meu irmão. Veio tudo de uma vez. Amém. Portanto, eu já falei aqui. Eu com problema financeiro, sem dinheiro, o rapaz pediu apartamento, não tinha onde ir, não tinha casa para alugar, não achava nenhum cômodo, não tinha. Pois tive que deixar os pedaços de caco que eu tinha guardado em outro, eu já falei. Tive que vir morar com a minha mãe num quarto, eu, a mulher e mais uma neta. Sem dinheiro, sem condições financeiras, com um ferro na perna, tinha acabado de fazer cirurgia. Meus irmãos, se eu tivesse tirado os meus olhos de Jesus, eu tinha sucumbido, eu tinha afogado. Amém, meus irmãos? Mas Jesus estava comigo no barco. Jesus estava comigo. E ele não deixou eu afundar. Então olhe para Cristo. Porque ele é que tem a vitória nas suas mãos. Ele que tem a sua vitória. Ele que tem tudo que nós precisamos, meu irmão. Basta nós olhar para Cristo, se atentar mais para Cristo, crer mais em Cristo. Amém, meus irmãos? Cuidado com as distrações. Amém, meus irmãos? Pare de olhar os seus problemas. Tem pessoas no mundo, irmãos nossos, amém, por parte de Deus, que estão piores do que nós. Amém? Tem pessoas no mundo passando por piores problemas
do que o nosso. E estão vivendo. Então pare de olhar os seus problemas. Coloque sua fé em Deus e siga em frente. Não olhe para os lados. Pare de olhar para os lados. Pare de ficar olhando para trás. Amém? E você, mulher, você, homem, que já se batizou, mas está com o velho homem, velha mulher, se retrata com Deus, se acerta com Deus e nasça novamente. Nasce uma nova mulher e um novo homem. Porque o velho você tem que deixar para trás para viver o novo. Se você não deixar o velho homem, a velha mulher para trás, Deus não vai te dar o novo. Porque só vive o novo quem nasce novamente. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, se ajeite na presença de Deus. E como eu disse lá no começo, cuidado com as distrações que Satanás está colocando na sua frente. Cuidado, porque muitos estão deixando de ler a palavra, muitos estão deixando de orar, muitos estão deixando de conversar com a família por causa de celular, por causa de computador, por causa de TV, por causa de filme, por causa de minissérie, por causa de joguinho. Cuidado, amém? Glórias a Deus. Deus, ele fala conosco, basta nós prestar atenção. Amém. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor, meu irmão, não são penosas para nós. Toda a palavra de Deus tem um direcionamento para nós ir morar na glória, para nós ser salvo. Toda a palavra de Deus. Amém? Toda a palavra de Deus, todo sofrimento na presença de Deus, meu irmão, está nos preparando para morar, né, na glória. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus, ele abençoa aqui nessa terra, sim, viu? Deus, ele abençoa. Mas a maioria do tempo das provas que nós passamos não é para a benção, é para morar na glória com ele. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.